Olá, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal do YouTube, onde nós estamos abordando a obra Aborto Sentimental. E agora nós vamos tratar do capítulo 4, que trata das hipóteses legais de justificação do crime. Neste ponto, verifica-se que o Código Penal atual contempla duas justificativas que permitem a prática do aborto. A primeira está prevista no artigo 128, inciso 1 do Código Penal, que é o aborto para salvar a vida da gestante, a qual pode ser caracterizado como um estado de necessidade da mãe, ou visto que se fundamenta no direito à vida da gestante, ou seja, tem como objetivo resguardar o direito da mãe de continuar a viver caso a gravidez seja de risco. Nesta primeira hipótese, tem-se igualdade de direitos, pois em ambos os casos tem como fim essencial a proteção ao direito à vida. Ou seja, nós temos de um lado o direito à vida do feto e do outro lado o direito à vida da mãe. Então nós temos aí uma colisão entre direitos fundamentais de mesmo valor, se justificando o aborto para salvar a vida da gestante por se caracterizar um estado de necessidade, uma excludente de ilicitude do crime contra a vida previsto no artigo 23 do Código Penal. A segunda justificativa de exclusão da antijuridicidade do crime do aborto está prevista no artigo 128, inciso 2 do Código Penal, que é aquela que ocorre em casos de gravidez decorrente de estupro. Fundamenta-se em um estado sentimental da mãe, ou seja, sendo a gravidez decorrente de estupro, entende-se que a mãe não se submeterá à gestação do filho indesejado, diga-se de passagem forçado. O que acontece aqui é a supressão do direito à vida do nascituro em defesa do direito à liberdade sexual da mãe, visto que o estupro é crime contra os costumes, artigo 213 do Código Penal, em especial contra a liberdade da prática sexual. Portanto, desde logo se percebe a desigualdade dos direitos envolvidos nesta segunda hipótese, pois a vida, por ser o mais valioso bem jurídico, foi relativizada, priorizando-se o direito à liberdade sexual da mãe em detrimento do direito à vida do feto. Ou seja, elimina-se a vida do filho para se garantir a liberdade sexual da mãe. A hipótese de justificativa legal para o aborto, expressa no artigo 128, inciso 2, ela tem sido bastante utilizada como meio de fundamentação para a prática de abortos que envolvem aspectos psicológicos e sentimentais da mãe, sob o argumento de que se abriu tal precedente, que é o artigo 128, inciso 2, que é o aborto sentimental. Diante desse aborto sentimental previsto na legislação brasileira, isso tem aberto precedente para aborto em casos de gravidez indesejada, ou seja, que tem um fundo, mesmo fundo sentimental, sentimento de repúdio da mãe pelo feto. Igualmente, tal previsão legal desencadeou uma série de questionamentos em defesa da legalização do aborto para os casos de gravidez indesejada, seja qual for o motivo. E ainda em qualquer fase da gestação, é o que tem se verificado na prática. Basta a mãe não sentir desejo em ter o filho, basta por si só isso para eliminar a criança ainda na fase da vida intrauterina. Segundo Busato, salta aos olhos que a justificação do aborto em caso de gravidez resultante de estupro visa uma preservação que não se relaciona em absoluto com o bem jurídico vida e nem obedece qualquer critério médico. Para o autor, trata-se, na verdade, da preservação da honra subjetiva da parturiente, ou até mesmo de sua sanidade psicológica mediante o sacrifício de uma vida em gestação. Afirma Hungria sobre o aborto sentimental. Nada justifica que se obrigue a mulher estuprada a aceitar uma maternidade odiosa, que dê vida a um ser que lhe recordará perpetuamente o horrível episódio da violência sofrida. Esse argumento, meus leitores, é um argumento do pró-aborto sentimental, no caso de estupro. Ou seja, de um lado você tem um ser dotado de vida no útero materno e do outro lado você tem a mãe, dotada de liberdade sexual. Então, quando ela tem essa liberdade sexual dela violada pelo crime do estupro, dá-se a ela o direito de abortar, para resguardar o direito sentimental dela, para resguardar, digamos, a memória afetiva dela,
né? Então, só que nós temos aí a colisão entre valores fundamentais de peso desigual, que é a vida do feto e a liberdade sexual da mãe. A vida é a mãe de todos os direitos. A vida é o direito que deve prevalecer sobre qualquer outro direito. A vida, ela só é relativizada quando ela entra em colisão com outra vida. Mas, infelizmente, nós temos essa previsão de aborto sentimental no Código Penal e temos também agora na jurisprudência brasileira o aborto permitido nos casos de anencefalia, onde se pretende resguardar o direito sentimental da mãe para que ela não venha a prolongar um sofrimento diante de uma gravidez de um feto anencéfalo. E ela não sabe quanto tempo irá viver aquele filho. Ela não sabe se ele irá nascer morto, se ele irá viver uma semana, um mês, um ano. Nós temos casos, existe um caso em que a criança anencéfala sobreviveu durante um ano. Ela chegou até um ano de vida. Então a pergunta que se faz é: aquilo que não está morto só pode estar vivo. Se está vivo, é porque existe ali o bem jurídico maior, que é a vida. Mas a jurisprudência brasileira hoje autoriza o aborto em caso de feto anencéfalo, que se trata de um direito de um aborto sentimental, assim como é no caso de estupro, um aborto sentimental. Então, no ordenamento jurídico brasileiro, reiteramos, existe a previsão legal do aborto sentimental em caso de gravidez indesejada, seja ela decorrente de estupro, seja ela por conta de um feto anencéfalo. Até a próxima, muito obrigada.